Senhoras e senhores, boa noite. Declaro aberta a sessão pública. De acordo com o edital 16/2025, com a prorrogativa do artigo 22 do parágrafo 1º, inciso, a lei orgânica do município, combinado com a lei do município 5.192, de acordo com 5.192 de 2018, e garantindo a gestão democrática da cidade, vamos dar início à audiência pública da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, referente ao projeto de lei número 03/2025, de iniciativa do vereador Paulo de Tarso, que dispõe sobre a instituição de política municipal para a população de rua. Quero fazer o registro aqui do vereador Rodrigo Franco, dos assessores da Bárbara, do assessor Vinícius, do assessor do Éder e do Yuri, e os representantes aqui, Eduardo Roquenzel e a Lucimari. Antes de dar início à manifestação, solicito ao vereador Rodrigo, membro da CCJ, que faça a leitura do projeto da audiência. E também fazer o registro aqui do secretário Paulo Ivo. Projeto de Lei do Legislativo número 3 de 2025. Dispõe sobre a instituição de política municipal para a população de rua no município de Jaú. Artigo 1º. Institui a política municipal para a população em situação de rua no município de Jaú, objetivando assegurar a melhoria da qualidade da assistência social e assistência de saúde mental, através da implantação de ações que visem a prevenção, o apoio e a retirada desta condição, mediante a integração e monitoramento dos serviços de saúde e serviços sociais proporcionados pelo município. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se população em situação de rua o grupo de pessoas que apresentem comumente a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular e que utilizam os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, e as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. Artigo 3º. São princípios da política municipal para a população em situação de rua: a igualdade e equidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização da vida e o respeito à cidadania, o atendimento humanizado, o respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência, a erradicação de atos violentos e ações vexatórias e de estigmas negativos e preconceitos sociais que produzam ou estimulem a discriminação e a marginalização, seja pela ação ou omissão, a não discriminação de qualquer natureza no acesso a bens e serviços públicos, o combate à discriminação de qualquer natureza no acesso a bens de natureza privada. Artigo 4º. São diretrizes da política municipal para a população em situação de rua: promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, responsabilidade do poder público pela elaboração e pelo financiamento da política municipal para a população em situação de rua, articulação das políticas públicas federais, estaduais e municipais,
Integração dos esforços do poder público e da sociedade civil para a execução da política municipal para a população em situação de rua. Participação da sociedade civil na elaboração, no acompanhamento e no monitoramento das políticas públicas. Incentivo e apoio à organização da população em situação de rua e a sua participação nas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas públicas. Implantação e ampliação periódica das ações educativas destinadas à superação do preconceito e à violência contra a população em situação de rua. Respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas para a população em situação de rua. Respeito às singularidades de cada pessoa em situação de rua, com direito à observância do direito de livre circulação entre municípios e a permanência nos municípios em que forem mais convenientes a manutenção de sua vida e dignidade, conforme a opção de cada indivíduo. Democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. Artigo 5º. Compete ao poder público realizar a formação e capacitação dos servidores para a melhoria da qualidade e do respeito no atendimento à população em situação de rua, prioritariamente os agentes que, em razão de sua função, tenham contato direto com essa população. São objetivos da política municipal para a população em situação de rua. Esse aqui é o artigo 6º. Assegurar à população em situação de rua o amplo acesso simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Garantir a formação e capacitação de profissionais para atendimento à população em situação de rua. Produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua. Produzir, sistematizar e disseminar dados estatísticos, quantitativos e qualitativos sobre a população em situação de rua, incluída ou não nos serviços públicos. Contribuir e incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimento sobre a população em situação de rua. Desenvolver ações educativas continuadas que contribuam para a formação de uma cultura de respeito, ética e solidariedade com a população em situação de rua. Implantar a rede de acolhimento temporário nos centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua. Implantar e ampliar ações educativas destinadas à superação do preconceito e discriminação direcionados à população em situação de rua. Criar e divulgar canal de comunicação simplificado para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua e de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para esse segmento. Orientar a população em situação de rua sobre benefícios sociais. Proporcionar o acesso da população em situação de rua aos serviços assistenciais existentes. Implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar à população em situação de rua acesso à alimentação de qualidade. Incluir a população em situação de rua como público-alvo prioritário na intermediação de emprego, na qualificação profissional e no estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e com o setor público para a criação de postos de trabalho. Disponibilizar programas de capacitação, profissionalização e qualificação e requalificação profissional para a população de situação de rua, a fim de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. Alocar recursos orçamentários para a implementação das políticas para a população em situação de rua. Criar meios de articulação entre o Sistema Municipal de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para quantificar e qualificar a oferta de serviços. Implantar centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção social do Sistema Municipal de Assistência Social.
garantir ações de apoio e sustentação aos programas de habitação social que atendam a população em situação de rua, com o acompanhamento social desenvolvido por equipe multidisciplinar nos períodos anterior e posterior à ida para o imóvel. Artigo 7º. A rede de acolhimento temporário já existente será reestruturada e ampliada para incentivar a sua utilização pela população em situação de rua. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, criadas ou suplementadas, se necessário. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 3 de fevereiro de 2005. Dr. Paulo de Tarso, vereador, que é o autor do projeto. Informo a todos que a audiência pública foi solicitada pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, após a sugestão da Procuradoria Jurídica desta Casa de Leis, para que fossem realizadas consultas sobre o tema em relação à convivência e adequação do conjunto normativo que se pretende impor. Como o autor do projeto não está aqui, agora eu queria passar a palavra para o secretário Paulo Ivo. Boa noite a todos os presentes. Agradeço a oportunidade de falar sobre a implantação da política municipal para a população em situação de rua. É um assunto muito delicado, um assunto que desperta emoções de toda a natureza, cada um a enfrenta de uma maneira muito pessoal e peculiar, mas é um assunto, como tantos outros, que existe e nós precisamos enfrentar para que nós possamos lutar o bom combate e, quem sabe, em algum momento da história, vencer e superar a situação de rua, né? Particularmente, nós recebemos o convite lá na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Gabriel Costa Ivo, estou secretário de Assistência e Desenvolvimento Social aqui em Jaú. Recebi o convite do Dr. Paulo de Tarso. O convite não foi acompanhado do projeto de lei, né? Mas tive a oportunidade aqui de receber uma minuta, de verificá-la, fiz uma breve leitura e pude perceber que ela é só uma releitura do decreto 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que é um decreto federal. É uma releitura que substitui algumas palavras, insere um inciso ou outro, né? Mas senti um pouco de falta aqui, talvez, da ferramenta mais importante que já existe lá no decreto federal, que é de adesão obrigatória dos municípios, por força da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF, Ação de Descumprimento do Preceito Fundamental, número 976. Então, com a legislação do município ou sem ela, a gente já é obrigado a aderir à política nacional. E lá no artigo 3º do Decreto Federal prevê a criação de um comitê gestor intersetorial, que é onde eu acredito que começa a efetiva execução de políticas que buscam, a priori, falar solução seria demasiadamente exagerado, mas enfrentar a situação, começar a dar encaminhamento, orientação, tratamento às pessoas que estão em situação de rua, né? Que também é importante nós entendermos a criação de fluxos de trabalho entre as mais variadas secretarias do município. Até fiquei feliz com o convite, vereadores, que lá na assistência social nós vimos desenvolvendo um decreto, inclusive para instituir o Comitê Gestor Intersetorial de Atendimento às Pessoas em Situação de Rua. E nesse decreto, né, que ainda precisa passar pelas instâncias dentro da Prefeitura, Procuradoria-Geral, Secretaria de Governo, existe ainda uma série de crivos que esse decreto precisa passar. Mas orgulhosamente falo isso porque montei ele com as minhas próprias mãos. Nós trazemos para esse comitê, que repito, é de obrigação legal hoje, por força de uma decisão do Supremo, que nós construamos isso no município,
a participação de uma série de secretarias, mas não como é feito costumeiramente, indicação de um membro qualquer. A questão da situação de rua, ela exige hoje, acho que mais do que em qualquer outro momento passado, um enfrentamento digno e eficaz. Todos aqueles que lidam com essa situação ou com as consequências dela precisam ter o alento do poder estatal. O poder público precisa agir. O poder público, ele tem o dever legal, não estou inventando isso, de cuidar da sua população, de rua ou não. E a gente sabe que a população de rua muitas vezes está à mercê de uma série de outras condições que agrava essa realidade e que vai bater na porta da sua casa, da minha casa, na casa dos demais, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, né? E sabemos que nas ruas a pessoa fica refém muitas vezes da criminalidade, do cometimento de contravenções penais, ilícitos de toda ordem e natureza. E dentro dessa população de rua, ela é constituída por inúmeros tipos de situações. Nós temos adictos, nós temos pessoas que simplesmente estão em situação de rua, pessoas que tiveram os vínculos com a família devastados, nós temos pessoas com questões de tratamento psicológico, gente abandonada na rua. Temos gente que escolhe estar na rua, gente que tem casa, residência, domicílio fixo. Então perceba, a população em situação de rua é uma nomenclatura, é um gênero que aborda uma série de espécies de pessoas que estão na rua, cada uma com a sua própria realidade, e todos nós temos que lidar com elas. Então eu acredito que para aquelas pessoas que querem a ajuda, lembrando que os serviços, em regra, não podem ser compulsórios, não tem como enfiarmos goela abaixo os serviços socioassistenciais, a pessoa tem que querer a ajuda, né? Para essas pessoas que querem sair dessa situação, melhorar as suas condições, reestabelecer vínculos familiares, para essas pessoas o Estado pode oferecer serviços. E esses serviços, eles não são de exclusividade ou competência da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O ser humano, ele é biopsicossocial. Ele é de multimatérias. Então não dá para cuidar da saúde social, muitas vezes, dissociando do cuidado da saúde física e mental da pessoa. Ou pensando em como essa pessoa vai ter uma geração de renda para que saia da mendicância. Então, nesse decreto, que ainda será proposto, estamos construindo ele na Secretaria de Assistência Social, ele traz a participação da Secretaria de Assistência, mas não só com um membro do órgão gestor, para que exista alguém com poder de decisão. Um representante da Proteção Social Especial, que é ligado ao Centro Pop, que é ligado a outros trabalhos da assistência social que lida com pessoas com rompimento de vínculo, da proteção social básica e também o próprio Centro Pop de maneira específica que compõe a proteção especial, participando, que são atores públicos, agentes públicos que têm conhecimento de causa. Por sua vez, será convidada a participação da Secretaria de Saúde através do seu órgão gestor, dos agentes comunitários de saúde que podem mapear os bairros, que podem compreender aonde está a população de rua para que a gente possa alcançá-la e oferecer os nossos serviços. O CAPS 2 e o CAPS AD, que é um serviço de saúde que tem o atendimento psiquiátrico, psicológico e de álcool e drogas, que são um dos grandes vícios que acometem a população em situação de rua. Traremos também a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Empreendedorismo e Inovação, por meio do seu órgão gestor e por meio da sua gerência de desenvolvimento econômico. Porque não basta tratar da saúde física, mental e social. Precisamos trabalhar a geração de renda, o emprego.
E assim nós vamos à Proteção e Defesa Civil, que também tem outra participação extremamente importante, com centros comunitários de apoio à saúde, de apoio às pessoas em população de rua, porque assim nós conseguimos mapear aonde está a população de rua e orientá-la para uma condução aos serviços públicos de qualidade, conversando entre si, oferecendo fluxos de trabalho, onde a pessoa ela já sai de um serviço e passa pelo outro para que o atendimento seja completo. E assim nós vamos também à Secretaria de Transparência Pública, Justiça e Defesa da Cidadania, Políticas Públicas para as Mulheres, Proteção e Direito dos Animais, porque precisamos lembrar que as pessoas em situação de rua têm os seus pets, que também carecem de dignidade e cuidados. E aqui uma das participações mais importantes, na minha opinião, é a da Secretaria de Habitação e Planejamento Urbanístico, que pode colaborar com o trabalho de programas habitacionais. Secretaria de Educação, trabalhando a questão da aporofobia, do retorno escolar. A gente tem o EJA, que é a educação do jovem e do adulto. O intuito, como vocês podem perceber, e fora isso também trazer conselho tutelar, poupa-tempo, cartório de registro civil, defensoria pública, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar e Polícia Civil como órgãos convidados, para que nós possamos fazer com que a dignidade abrace essa pessoa em situação de rua e assim possamos recuperá-la, tirá-la do seio da rua e devolvê-la para o seio da família. Não existe, pelo menos não na minha perspectiva, uma outra maneira de lidarmos com o assunto que não seja a recuperação do ser humano. A história não permite mais campos de concentração. Isso é abjeto. Então temos que lidar com a vida porque assim a Constituição Federal determina. Temos que preservar a dignidade da pessoa humana, como mostra o próprio projeto municipal, como mostra a política nacional. Então, não tendo para onde correr, solucionado está. Esse decreto que construí, que traz o comitê gestor, ele é uma tentativa de conseguirmos fazer com que todos os serviços públicos pertinentes para que um ser humano esteja recuperado, tratado, saudável, produtivo, capaz e tendo um teto sobre sua cabeça, estarão unidas com esse propósito. E lembrando, obviamente, esse esforço pode ser utilizado para executar as políticas públicas em prol da população de situação de rua, justamente para retirar a pessoa da rua. Para que aquela pessoa que não está na rua e sofre as consequências dessa população, possa sentir de novo o Estado presente, trazendo segurança. E aqui, talvez seja importante pontuar também, eu sinto que muitas vezes há uma incompreensão, né? O município de Jaú, assim como todos os municípios, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e às vezes por meio até de outras secretarias em outros municípios, como Defesa Civil, oferece serviços como o Centro Pop, são serviços tipificados em resolução nacional do Conselho Nacional de Assistência Social. E o próprio abrigo, né, de inverno, que é um serviço que acontece nas noites de inverno, durante um período mais rigoroso do inverno. É importante pontuar que esses lugares existem regras para se existir ali dentro, para usufruir do serviço. A partir do momento que a pessoa em situação de rua entra para o serviço, ele passa a ser de responsabilidade do serviço. Mas aqueles que não entram, aqueles que ficam fora do serviço, não pode ser atribuída à assistência social, aos serviços que oferecemos, eventuais condutas desabonadoras cometidas por essas pessoas em situação de rua que escolhem não ser ajudadas. Porque pensemos, a segurança pública, ela já tem um grande desafio a enfrentar. E a assistência social, quando tira essa pessoa da rua e traz para dentro do seu serviço, ela está colaborando com a segurança pública. Mas o nosso trabalho não é compulsório. Não temos como obrigá-los a entrar.
E aqueles que escolhem não entrar, eles já não estão na jurisdição da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e nem dos serviços socioassistenciais. As pessoas, gostemos ou não, elas têm direito à rua. O problema é o que fazemos na rua. E a partir do momento que há contravenção penal, perturbação, crimes, destruição do patrimônio público, aí isso passa a ser uma questão de segurança pública e não mais de assistência ou saúde ou outro serviço. Por isso que esse decreto clama pela participação dos órgãos de segurança pública. É aquilo que eu acredito como uma medida que pode ser eficaz se houver uma verdadeira presença e participação de todos os envolvidos. Acredito que por hora, vereador, a minha contribuição é essa. Obrigado pela palavra. Para fazer o uso da palavra também, convido o Dr. Rodrigo Franco. Senhor presidente Jefferson Roda, secretário Dr. Paulo Ivo, colegas aqui presentes, público que nos assiste, tentarei ser o mais breve possível. Primeiro, uma véspera de feriado, a gente deixar a nossa família para poder estar aqui. Os três aqui, tanto eu, quanto o Gé, quanto o Dr. Paulo Ivo, nós temos filhos pequenos, então estamos aqui com a maior boa vontade do mundo para poder, de alguma forma, contribuir com o assunto aí. Importante dizer que esse projeto foi apresentado pelo Dr. Paulo de Tarso. Como eu li aqui, é um projeto extenso. Ele veio instruído com uma justificativa e com alguns julgados. Situação que tem sido peculiar aí pela assessoria dele. Aqui um elogio ao Éder, que tem esse hábito de fazer a pesquisa jurisprudencial antes de apresentar os projetos. E aí, durante o trâmite legislativo, a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a primeira a fazer a análise do projeto. Nesse sentido, nós somos a Dani, que é a nossa presidente, que teve um compromisso e não pôde aqui estar presente, eu e o Gê Roda como membro, nós definimos que seria importante ouvir o departamento jurídico da casa, para que eles pudessem opinar sobre a legislação. E aí o jurídico fez duas sugestões. Uma era convocação de audiência pública, como nós estamos tendo agora, e uma outra era, de repente, ouvir alguém ligado a serviço social. Fizemos essa convocação e encaminhamos cópia para a IT, Instituição de Ensino, que já nos devolveu, inclusive, com uma manifestação. Então, como dito e lido pelo Gé Roda no começo, essa audiência atende aí uma recomendação feita pela Procuradoria Jurídica da nossa casa. O Dr. Paulo Ivo explanou de maneira muito bem aqui a questão de que o tema, do quanto esse assunto ele é intersetorial, né? E aí me chama a atenção de maneira negativa a ausência de pessoas aqui para poder discutir um assunto de tamanha relevância. Nós encaminhamos 24 convites, fora os que eventualmente os do gabinete possam ter sido encaminhados. E nós temos aqui somente um secretário, que aliás explanou muito bem aqui. Isso acho que é ruim para o debate, né? A ausência de atores importantes num tema como esse, como por exemplo, promotoria de justiça. Nós temos a doutora Ligiane aqui na nossa comarca, que poderia contribuir muito para um debate como esse. E aí, por que eu digo isso? Porque a gente vê muita reclamação, nós na condição de vereadores,
sobre os noias, sobre a questão do Centro Pop, da eventual instalação do Centro Pop, comparações das mais diversas. Vocês viram lá o prefeito da cidade de tal lugar, que está indo tirar os moradores de rua, batendo nas costas e mandando o cara para tal lugar? E aí cria-se talvez uma falsa percepção de que é simples resolver o problema, esse tipo de problema. E não é. Foi muito bom poder conhecer um pouco mais, embora de maneira breve, dos trabalhos da secretaria, que demonstra até, doutor, que muita coisa daquilo que até o projeto pretende instituir, eles já existem, né? Já tem, o município já adota esse tipo de coisa. Então, talvez, ao final dessa audiência, possamos aqui sair com alguns encaminhamentos, talvez de emendas ao projeto, ou de encaminhamento, talvez, para a própria Secretaria de Assistência se manifestar de maneira formal, talvez, lá na frente. Tudo isso, acho que contribuiria para o debate. Da minha parte, duas situações quando eu fui eleito que me cobravam: saúde e os noias. Essa é a forma que chega para nós. Temos aqui a oportunidade de discutir uma situação relacionada à população de rua, e talvez eu esteja sendo repetitivo. Me chateia ver aí o plenário vazio diante de um tema tão importante. Por hora também são essas as minhas considerações aí, presidente. Obrigado pelo uso da palavra. Agora eu abro a palavra para manifestações dos senhores aí. Com a palavra. Senhor presidente, secretário Paulo Ivo, e meu amigo vereador, e os demais presentes. O que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: quando a gente fala em morador de rua, morador de rua nunca vai acabar em Jaú, mas o que nos aflige é a situação que nós estamos passando pelos bandidos que aí estão na rua, e nem todos os moradores de rua são bandidos, tá? Quando o Rodrigo fala lá da população não estar presente, há 4 anos atrás nós lotamos o cinema com esse mesmo tema, tá? Eu vim até com o pé atrás nessa reunião hoje, mas eu saio daqui hoje feliz do que ouvi do secretário Paulo Ivo, tá? Por quê? Aqui tem um decreto do vereador Paulo de Tarso. Esse daqui era um decreto similar a ele, meu projeto de campanha de quando fiz a besteira de ser candidato a vereador e nunca mais vou ser, tá? Então esse daqui é projeto para trabalhar, e uma das causas que eu ia trabalhar era esse projeto. Quando fala de cópia da lei, secretário, realmente é a cópia da lei. Nós não podemos fugir da cópia da lei, tá? Nós temos de partir dela. Mas esse decreto é um decreto que nós já temos em inúmeras cidades, Santo André, vários lugares, tá? E quando o amigo Éder me chamou para a gente discutir esse projeto, que eu apresentei para ele, o que nós fizemos? Trabalhamos dias e dias em cima desse projeto, enxugando e tirando a inconstitucionalidade desse projeto, tá? Por quê? O vereador não tem poder de mandar. Ele tem poder de fazer um projeto de lei, tá? E por que eu saio daqui feliz hoje? Quando o secretário fala que o problema não é só da assistente social. Eu também concordo com o senhor secretário, não é só do problema da assistente social, não. E vou mais longe, transporte e trânsito precisa estar junto, nós temos inúmeras coisas, cultura precisa estar junto, porque cada morador de rua vai ser tratado de uma maneira, tá? Esses caras que ficam aí fazendo malabarismo em semáforo, isso aí é coisa de cultura, entendeu? Esse pessoal que fica aí guardando o carro aí, é transporte e trânsito, e vai por aí afora, tá? Esse projeto aqui é o pontapé inicial, e a segunda parte dele, eu gostaria
de sentar junto com vocês da assistência social. Até eu convidei a Iula para estar presente aqui, liguei pessoalmente para ela convidando, porque ela participou no passado não muito distante, de um trabalho conosco voltado a isso, de tirar os moradores de rua. Foram feitas diversas internações. Tem mães que até hoje vêm agradecer o filho que nós tiramos da rua, tá? Leandro Passos, como vereador, abriu um canal para a gente, para levar essas pessoas para a recuperada. Quando nós íamos fazer o mapeamento da casa onde ia voltar esse cara, ele não servia para voltar naquela casa. Por quê? Lá estava o ponto de tráfico, lá estava o ponto do vício, tá? Ele não ia se libertar. Muitos foram para casa de parentes mais distantes, mas a família está contente. É um trabalho feito por populares, tá? Até lá atrás, há 4 anos atrás, nós tínhamos uma comissão, todo dia nós estávamos na rua, trabalhando isso daí, fazendo, olhando, buscando e eliminando, mapeando essas pessoas. Lá atrás, há 4 anos atrás, a culpa era do padre, porque o padre dava comida. Fui lá, falei com o padre por telefone, que ele estava estudando, ele resolveu o problema dele. Você pegava aquela fila que nós tínhamos no Santo Antônio para pegar marmita, o que o padre fez lá? Não tomou nenhuma ação. A ação que ele tomou foi colocou uma psicóloga e começou a triar, mapear as pessoas que estavam pegando a marmita. 80% das pessoas pararam de pegar marmita, porque não queria colocar seu nome lá no papel. Por que não queria colocar seu nome? Porque ele tinha um problema, algum problema que não era problema social, algum outro problema que, mostrando a qualificação dele, iria vir outras penalizações, entendeu? Se nós sairmos da rua aí, não tenho medo de falar para vocês, se nós sairmos para a rua aí hoje mapeando, nós vamos achar pelo menos 20% dessas pessoas que estão procuradas em algum lugar, tá? Estão procuradas em algum lugar por algum delito, mas estão aí, tá? Estão aí com saco plástico à noite, correndo com esse saco plástico, pegando reciclado, mas atrás dele estão observando casas. A minha casa já foi invadida duas vezes, precisei mudar de casa, alugar uma outra casa. Por quê? Porque 2 vezes foi invadida e mais 5 vezes já coloquei em rede social, tentando invadir. Quem que é? Aquela pessoa que vem com saco plástico lá para pegar a reciclagem. Aí vou mais longe, aí quem tem que entrar? Pessoal do meio ambiente fazendo a política de coleta reciclada. Então, é um dever de múltiplas secretarias, estadual, municipal e federal, para a gente resolver o problema, tá? Esse projeto do Dr. Paulo de Tarso aqui, eu tenho o prazer de ter trabalhado vários dias junto com o Éder em cima dele, tá? Não escondo, copiamos de algum lugar, tá? Porque poucos criam, muitos copiam, mas tivemos cuidado aqui de tirar a inconstitucionalidade dele. O que é inconstitucionalidade? O vereador não tem poder para chegar lá e faça daquela maneira, tá? Quando nós trabalhamos isso, o Centro Pop é ali no nosso lar, entendeu? É ali no nosso lar, tinha um belo trabalho lá, mas tinha dia que as pessoas não queriam ficar lá. Entendeu? Não queria ficar lá, queria ficar na rua. Quem queria ficar na rua? Aqueles que eram vandalismo, aqueles que aprontavam, entendeu? Mudou de lugar, o problema foi junto. A reclamação que nós tínhamos aqui, ele foi para lá. Por quê? Porque nós precisamos ter alguma coisa a mais. Quem que é a coisa a mais? É polícia militar? É justiça? Quem precisa? Entendeu? Nós temos aquela velha frase, a polícia prende, a justiça solta. Polícia prende, justiça solta. O Derrite, nós vemos todo dia falar dessa situação. Não é a polícia que prende mal. Não é a polícia que prende mal. É alguém que lá na frente que não quer cumprir o que se faz ali. O secretário de Segurança Pública está inoperante nessa situação do Estado de São Paulo. Então, isso daí envolve diversas classes. Estou aqui à disposição. Eu acho que toda a explanação do senhor Paulo Ivo, ele entra aqui nesse projeto como para fechar com chaves de ouro, tá? Pedir a você, Rodrigo, amigo Rodrigo, Gé, e olhe com carinho isso daqui, vamos dar o pontapé inicial. Pega o projeto do secretário Paulo Ivo, comprometa isso daqui, você complementou isso daqui, é com maestria, Paulo Ivo, secretário, é com maestria, entendeu? Por quê? Aqui está o pontapé inicial. Temos Santo André fazendo, Rio de Janeiro fazendo, né, Éder? Várias cidades no Brasil fazendo esse trabalho, entendeu? Eu poderia ver a câmera cheia aqui hoje, mas eu prefiro ela vazia.
Por quê? Quando nós estávamos lá no cinema, acabaram com a reunião do Conseg, acabaram, porque todo mundo quis lá mostrar para ver a casa cheia, mostrar, e não tivemos nada de efetividade. Fizemos diversas tratativas com o prefeito municipal, nos recebeu diversas vezes, foi muito solícito para nos recebermos, entendeu? Diversas vezes nós estivemos lá, deu apoio, colocou assistente social junto com nós na rua, o comandante da Polícia Militar também colocou a polícia junto conosco, Chico Quevedo estava junto com nós andando na rua fazendo trabalho aí, e nós conseguimos eliminar. Pessoal, é mais feio do que vocês pensam. Eles se comunicam por celular, por WhatsApp. Nós estávamos aqui, chegava dia de manhã, nós contávamos 73 noias aqui na rodoviária. A hora que chegava a polícia, sumia, não achava um. Então, aqueles vários meses que nós fizemos, foi terrível, tá? Aí vem perseguição de padres, não de Jaú, mas de fora. Aí vem perseguição de outras entidades, porque não quer, eles acham bonito o que tem aí, entendeu? Mas o bonito não é para... nós não, o feio é duro para nós aqui que sofremos essas consequências. Lá, minha filha vira e mexe, não pode mais pôr café lá fora para as pessoas que vão na empresa, porque eles entram lá, eles querem, eles vão acabar, eles querem de qualquer jeito. Aqui embaixo no meu pet shop, não tem mais jeito, o pet shop da esquina até fechou, por quê? 5 celulares roubados num curto espaço de tempo. Não aguenta mais. A população pede urgência nessa tratativa. E o projeto que o senhor falou aí, secretário, ele vem, ele complementa com luva esse projeto aqui. Vamos olhar com carinho, vamos aprovar esse projeto aqui e atrás nós vemos o outro. Vai dar ferramenta para complementar o seu. Por quê? A população está cansada de sofrer. Sabemos que não vamos acabar com os moradores de rua, mas precisamos fazer algo, entendeu? Esses negócios dos franelinhas aí, ó, em frente ao cemitério mesmo. Essa semana tivemos um velório lá, o cara que fica lá na frente é um santinho, né? Mas agredindo mulher, ofendendo mulher. Olha até onde nós vamos. Chega uma hora que nós vamos perder a cabeça. A hora que perder a cabeça, o que vai fazer? Nós vamos sofrer? Quantas vezes aí, o belo trabalho do Deva, mas são sozinhos, o Deva e o Marcelo fazendo aí, estourando banca de roubo, banca que eles vão lá vender as coisas. Então, está instalado. O senhor foi muito feliz quando falou que o trabalho não é só da assistência. Nós temos certeza que pelo menos 2/3 do secretariado da prefeitura vai estar envolvido nesse trabalho. Porque o trabalho precisa ser feito, mas esse trabalho é para ontem. Contamos com a colaboração de vocês e olhar com carinho esse projeto, Rodrigo e Gé. Olhe com carinho e estamos à disposição para conversar mais sobre ele, porque a população pede urgência nesse trabalho. Vai fazer a manifestação da palavra? Uma boa noite a todos, presidente, secretário, figuras a qual saúdo todos presentes. Gostaria de manifestar, eu estou como coordenador do Centro Pop, né, atuo lá há 3 anos, até então como psicólogo e há 4 meses como coordenador. Nesse período, foi um aprendizado gigante, né? Eu vim de outros municípios nos quais eu atuei na assistência social, e todos os municípios que eu passei têm a questão vinculada à pessoa em situação de rua. No entanto, quase todos os municípios que eu passei não tinham nenhum trabalho específico, não existia Centro Pop. O Centro Pop é um dos equipamentos, né, como o Paulo bem colocou, que ele é um dos pilares, não é o que resolve tudo. Ele é um dos pilares, ele está dentro da assistência. Existe consultório de rua, existe entre outros serviços aí, que poderia ficar aqui um tempão falando que são executados. Até estava olhando esses dias um dado que me chama muita atenção, que a gente tem 6.000 CRAS no Brasil, 3.000 CREAs e 395 centros POP. É muito pouco. É uma população que ela está em todos os municípios e eu escuto direto, conversando com outras pessoas, a dificuldade que é nos municípios que não tem Centro Pop. O Centro Pop, ele é um trabalho que eu falo muitas vezes que é um trabalho de formiguinha, é uma construção mesmo com eles, diária, só que é um espaço onde a gente pode ofertar dignidade e fazer a transformação.
Então, tomar esse cuidado, porque a gente generaliza todas as pessoas em situação de rua como todos fossem nóias, como todos fossem bandidos. Não. A gente tomar muito cuidado com as pessoas que estão lá. As pessoas que frequentam o Centro Pop, se você mudar o Centro Pop de lugar, você não está resolvendo o problema. Né? Porque o que acontece? A questão está no atendimento, na qualificação, na melhoria do serviço. Né? E a gente vai ter focos de população de rua em vários locais e várias pessoas que não querem frequentar o Centro Pop. E é uma escolha, é um direito. Ao momento que a pessoa entra no Centro Pop, a gente está tendo um trabalho fantástico com a equipe técnica, no qual eles estão fazendo grupos, desde orientação a direitos que as pessoas às vezes nem têm noção, né, seja a documentação, seja a benefícios eventuais, seja as condições, regras, porque lá dentro a pessoa tem que ter regra, o convívio. Então a gente começa a fazer uma transformação de orientação, porque a pessoa que chega lá sabe que tem horário, que tem o comportamento, que tem coisas mínimas, e a gente oferece dignidade, porque a pessoa vai ter a comida, vai ter um espaço para poder fazer higiene, vai ter atendimento. Então, assim, é fundamental o trabalho que é feito no Centro Pop, e ele é um dos pilares. Só que eu vejo que é sempre bombardeado o Centro Pop, os ataques direcionados como fosse o pior lugar do mundo. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque ele é fundamental. Porque se você acabar com o Centro Pop, você não vai acabar com a população em situação de rua, ela vai continuar. E aí talvez muito pior, porque você não vai ter referência nenhuma. Hoje a gente tem um local que a gente consegue referenciar e começar a orientar essas pessoas. Ainda falta muita coisa, falta, como o Paulo colocou, questão de mercado de trabalho, a gente conseguir fazer mais parcerias de capacitação, cooperativas, talvez de reciclagem, que a gente pudesse transformá-los, né, conseguir dar uma condição melhor para que eles possam ser protagonistas, porque muitas vezes eles estão simplesmente só sendo assistidos. Né, e a gente precisa fazer esse processo para que eles possam perceber a importância, né, dessa transformação. Porque a sociedade olha eles de um jeito e muitas vezes eles acabam assumindo essa figura porque não consegue ter apoio, não consegue ter o suporte. E muitos relatam para a gente que o momento que eles são atendidos e a gente olha para eles e conversa com eles, é o momento que eles se sentem com dignidade, que é o que falta. Então, a gente transformar todos, como todo mundo, nenhum prestasse, que ninguém quer nada, a gente tem que tomar muito cuidado. O caminho, ele é longo, mas ele é fundamental. O Centro Pop, ele tem que estar sendo defendido. A gente tem que ter uma luta constante. O Centro Pop hoje está de portas abertas, as pessoas quiserem, a gente está fazendo essa transformação, né? O Paulo está sendo bem solícito aí nesse processo. Eu estou muito feliz com a equipe técnica que está hoje, né, vestindo a camisa e desempenhando um trabalho fantástico. E eu acho que é esse processo. Então, as pessoas falam, o Centro Pop está lá. As pessoas estão sendo acompanhadas, atendidas, orientadas e encaminhadas. Mais alguém falando? Pode? Posso? Primeiramente, quero me apresentar, né? Sou o Éder, sou assessor do vereador Dr. Paulo de Tarso. Quero aqui agradecer à Comissão de Constituição e Justiça, a doutora Daniela, presidente Jefferson, Rodrigo, e parabenizar o secretário pela explanação. Parabéns mesmo, viu, secretário? O senhor já está com veste de legislador. Eu vejo aqui nessa tribuna que está no Estado. Parabéns mesmo. Talvez com relação ao Centro Pop, talvez ninguém, acredito eu, que ninguém é contra. Às vezes o que pondera, que as pessoas questionam é o local, entendeu? Mas ninguém, acredito eu, que ninguém seja contra. Quero aqui justificar a ausência do vereador Dr. Paulo de Tarso, autor da propositura. Ele está nesse momento exercendo aí a atividade laboral, né, está de plantão nesse momento. Por isso é essa ausência dele. Com relação ao tema, o projeto foi confeccionado de acordo com as normas, né, não usurpando os poderes, até porque nesse projeto nós não poderíamos colocar a questão do comitê, enfim, nós já tentamos a isso, né, Edu? Então foi em virtude disso. Talvez o decreto do secretário, né, da secretaria aí, vai a um encontro, né, regulamentando aí o projeto, hora analisado. Tá bem? Eu acho, parabéns mais uma vez, Gé, Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho também, né? Enfim,
É isso aí. Obrigado, viu? Eu quero fazer um ponderamento aqui ao secretário Paulo Ivo, que há 15 dias atrás, um amigo meu no Jardim Santa Helena me ligou. E eu rapidamente liguei para o Everaldo. O Everaldo comunicou ao senhor que tinha um morador de rua. Eu acho que foi a terça-feira mais fria do ano. E rapidamente a sua equipe atendeu o rapaz. O rapaz, acho que ele tem esquizofrenia. E deram um conforto para aquela situação. Então, fica aqui minha gratidão. E a todos presentes, alguém quer fazer mais algum? Então, pode falar. Só acho que complementar de maneira bem breve. Eu tive pessoalmente no Centro Pop, Yuri, 10 dias atrás. Começou-se marcar vereador na internet, Facebook e tal, e eu fui lá. Era um dia à noite, uma quinta ou sexta-feira à noite, no abrigo de inverno, exato, perdão pela confusão, é que fisicamente o local é o mesmo, né? E tinham 2 moradores de rua alcoolizados sentados ali na frente, que, como o Paulo Ivo bem ressaltou, opa, aqui não, aqui nós temos regras e as regras têm que ser cumpridas. É muito fácil para a gente, legislador aqui, quiser jogar pro povão, para a plateia, gritar, dar tapa na mesa, falar de borrachada, que é isso que o povo aí fora, o senso comum aí de fora, clama por isso. Ninguém aguenta mais. Eduardo foi muito bem na sua explanação. Então seria muito fácil, né, para nós aqui, enquanto legislador, jogar para a galera, como diz o outro. Me lembro muito bem eu estava presente, inclusive, naquele dia do cinema, e talvez a sua explanação de talvez menos gente nesse momento seja melhor, porque acho que aquele momento ali, como você bem disse, acabou virando um palanque, todo mundo querendo ser melhor do que o outro, talvez, todo mundo tinha a solução. Então, enfim, acabou sendo uma situação diferente da de agora, e agora a gente vê projetos, além de trabalhos que já vêm sendo executados, que o Dr. Paulo Ivo trouxe, e que muitas vezes são desconhecidos, tanto de nós aqui do Poder Legislativo, quanto da própria população. Enfim, era isso. Dr. Paulo Ivo, parabéns pelo trabalho à frente da Secretaria. Com pouco tempo, você já demonstrou a sua capacidade e siga em frente. Quer fazer uma colocação? Fica à vontade. Rodrigo, é o seguinte, o que eu acho hoje que falta é uma interligação dos poderes, tá? Deixa bem claro isso daí. O problema, Yuri, né? O problema do Yuri lá é o seguinte, ele tá lá, o cara não pode entrar porque tá alcoolizado, tá com algum problema, não é mais problema dele. O problema passa a ser segurança pública, polícia militar. Então o que nós temos que fazer? O comando da polícia militar precisa dar o suporte para o Yuri. O Yuri faz um belo trabalho lá. Não estamos discutindo o trabalho do Yuri lá como quem está dentro do centro pobre. Nós sabemos que o assistente social tem um belo trabalho, mas o que falta muitas vezes? Falta uma interligação entre os poderes para a gente fechar essa situação. É isso que nós precisamos. Volto a falar, o secretário é feliz quando ele fala que o problema é múltiplas secretarias. E vamos mais longe. Judiciário, você cobrou, promotoria, todo esse pessoal precisa estar junto aqui. Então, o capitão Perpétuo
dava um maior apoio para nós quando nós estávamos lá com a Polícia Militar para fazer o trabalho. Então, hoje o que nós precisamos é a interligação dos poderes, Câmara presente, município presente, o Estado presente através dos seus órgãos. Então, hoje o que nós precisamos fazer, secretário, essa mensagem que o senhor leva para a Secretaria do Senhor. Vamos unir essas forças. E tenho certeza que vários sindicatos patronais estarão junto conosco para trabalhar nesse projeto, vários setores estarão junto. É só aclamar a população que ela chega aqui junto. E deixamos de lado, vamos trabalhar. E tenho certeza que o projeto que o senhor está elaborando lá, ele complementa o que está aqui com o Dr. Paulo. Eu falo em meu nome, mas eu tenho certeza que o Éder também estará junto, gostaria de ir junto com o senhor para a gente mostrar o projeto num todo lá, que nada mais é, o complemento desse projeto é isso que o senhor falou aí, beleza? Obrigado pela... Pode falar. Boa noite novamente. Senhor Ronquezel, tem um ponto que é justo que eu mencione, e leal também. A nossa Polícia Militar, dentro das suas possibilidades aqui no município de Jaú, foi muito solícita conosco. Trouxe até cópia aqui do ofício que a gente fez para ele quando do início do abrigo de inverno, tá? E na medida do possível, porque esse não é o único serviço ou próprio municipal que a Polícia Militar tem que vigiar e fazer a sua ronda. Nós sabemos que os nossos soldados e todos os demais que compõem a companhia e o batalhão, eles precisam de reforços. Então, talvez esse seja o momento até do nosso Poder Legislativo, junto do Poder Executivo, pleitear junto ao governador do Estado um aumento do nosso efetivo, do mobiliário, dos veículos, né, de tudo aquilo que a nossa Polícia Militar precisa para estar mais presente, mais ostensiva. Só que fiz questão de pontuar porque também tomei conhecimento de algumas reclamações dos moradores do bairro lá das imediações de onde funciona o abrigo, lá do Rosa Branca, né? E falando da ausência de policiamento, inclusive isso gerou até um requerimento aqui da casa para nós, né? Atestando a ausência de policiamento. E não seria leal da minha parte deixar de mencionar que a Polícia Militar se fez presente, acompanhou ali por vezes a entrada dos usuários do serviço do abrigo e, quando encerrou a entrada, as imediações do bairro, né, as áreas públicas, as praças, justamente para poder trazer essa sensação de conforto para a população. Então, aqui eu quero agradecer também à Polícia Militar pelo apoio, à atividade delegada dentro das suas competências legais, às vezes muito mal compreendida. Então, a Polícia Militar esteve junto conosco naquilo que pôde, né? Talvez tenhamos que realmente unir forças e pedir por mais, né? Jaú precisa de mais, né? Jaú merece. Isso. Só para complementar uma coisa e não ser injusto, sobre as parcerias. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com o CAPS, né, principalmente no processo de internação. Então, quando as pessoas têm interesse em internação, a gente encaminha para o CAPS e o CAPS faz essa ponte, seja para o Perlat, seja para a CETEL, seja para, né, os locais vinculados ao CAPS. Então, existe hoje sim internação, né, tem algumas pessoas, inclusive esses dias eu compareci na CETEL e encontrei alguns atendidos, né, do Centro Pop. E só fazer essa separação, que é importante, do que é o abrigo noturno que está funcionando, abrigo de inverno que está funcionando à noite, e o Centro Pop, que é das 7 da manhã às 5 da tarde. Esse serviço do Centro Pop, no qual que a gente tem a equipe técnica de referência, que faz os atendimentos, né, e as orientações, né, no abrigo de inverno, que tem causado um pouco mais essa confusão com a questão dos horários, porque sábado e domingo, como não funciona o Centro Pop, as pessoas acabam saindo, e aí é o que está causando um pouco mais de confusão. Mas quanto ao Centro Pop, ele funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Então, nada mais havendo, dou encerrado a presença e a audiência e determino a juntada na ata digital.